Distância entre dois pontos. Qual a distância entre os pontos A e B, os quais possuem coordenadas? E aqui a questão, ela te dá o endereço do ponto A e o endereço, as coordenadas do ponto B. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma calculadora gráfica chamada GeoGebra. Tá? Você digita aqui, ó, geogebratube.org. Massa. E aí você chega aqui no site do GeoGebra, iniciar calculadora. Deixa eu te mostrar. Aqui em ferramentas, eu quero marcar esses dois pontos. Então, temos aqui o ponto A, cujo endereço, as coordenadas são -4 e 4, né? Só lembrando a galera, a abscissa, ou seja, o valor de x é -4, e a ordenada, o valor de y é 4, né? A gente diz assim, o x de A e o y de A, tá joia? E com relação ao ponto B, você tem aqui a abscissa B, que é o 3, e a ordenada de B, que é o 4. Tá massa. Vamos marcar esses pontos aqui nessa calculadora gráfica. Então, beleza, você tem lá, aqui nas ferramentas básicas, você tem a ferramenta, o recurso marcação de pontos. Então, x-4, ou seja, o valor referente à reta real horizontal, a partir aqui do -4, e a reta vertical, o eixo y aqui 4. Então eu vou marcar esse camarada exatamente aqui. Tá massa? Aqui está o ponto A. Qual o endereço do ponto A? X igual a -4 e y igual a 4. A abscissa de x -4, ordenada de... a abscissa do ponto A, que é o valor de x -4, e a ordenada do ponto A, que é o valor de y 4. Pessoal, e o ponto B? O ponto B, você tem x igual a 3 e y igual a 4, ou seja, o ponto B está aqui no primeiro quadrante. Se o ponto A está no segundo, o ponto B aqui, ó, x igual a 3, y é o mesmo, né? 4. Então eu vou marcar esse camarada exatamente aqui. Tá massa? Olha lá, pontos A e B marcados. A questão ela pediu para vocês assim, ó, qual a distância entre esses caras? Massa. A calculadora GeoGebra, ela calcula isso pra gente, não é? E aí eu quero te mostrar. Aqui no recurso distância e comprimento, eu vou aqui marcar do ponto A ao ponto B e ela já vai me dar, você percebe? Ó, a distância entre A e B é igual a 7. Mas galera, você e eu podemos observar isso. Como os pontos eles estão na mesma altura ou na mesma ordenada, fica bem tranquilo de perceber, porque ó, de A a 0, você já tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades, não é? E de fato, a abscissa dele é de 0 a -4. Isso já sugere que a distância dele até o eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo y, é de 4 unidades. Agora, a mesma ideia do eixo y até o ponto B, você tem 3 unidades, 1, 2, 3 de fato. A abscissa dele é 3. Mas e quando a gente tem, não é, pontos em outras posições? E aí eu deixo te mostrar aqui que podemos ter, de fato, essas variações nas posições, né? Aqui nesse exemplo A, nós temos algo semelhante, um ponto A e um ponto B, não é? O endereço de A 1, o endereço de B 3,1, e aqui está o segmento vermelhinho aqui que representa essa distância. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: temos 2 unidades, e de fato, se eu subtrair o 3 pelo 1, eu vou estar calculando a distância, é ou não é?
A é 3 menos 1, 2. Então eu posso dizer que essa distância, o comprimento aqui desse segmento AB é 2. Olha o segmento AB na vertical. Você tem aqui o ponto A, endereços 1 e 2, o ponto B, endereços 1 e menos 4. E dá para a gente perceber que do eixo X até o ponto A você tem 2 unidades, do eixo X até o ponto B você tem 4 unidades, isso dá um total de 6 unidades. E de fato, se eu pegar aqui as ordenadas e subtrair, peguei a ordenada de A menos a ordenada de B, isso vai dar 6, não é? Perfeito. Aqui você já tem aquela situação onde os pontos eles não estão assim um ao lado do outro em relação a um dos eixos, de modo que a distância entre eles, ou o segmento formado por eles, está inclinado. Aí, cara, observe que a ideia de Pitágoras, né, na verdade, aquilo que Pitágoras, e antes de Pitágoras, os egípcios e outros povos, eles descobriram, eles não inventaram, eles descobriram, o criador, o fabricante do universo e da vida, que inventou, que construiu essa relação. O teorema de Pitágoras ele é útil porque se eu tenho aqui, se eu quero descobrir essa hipotenusa, mas eu tenho os catetos, e de novo a ideia dos catetos, aqui se eu pegar a abscissa do ponto, não é? A, e subtrair pela abscissa do ponto B, 4 menos 1, eu vou ter um cateto. A mesma ideia que se eu pegar as ordenadas de A e B e subtrair, eu vou ter 2 unidades e 3 unidades. E aí, usando a ideia de Pitágoras, você calcula a distância entre A e B, que vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo. Cara, de uma forma geral, pessoal, a gente pode estabelecer uma fórmula, e aí essa fórmula ela pode ser usada em qualquer uma dessas situações, sobretudo essas situações assim, onde você tem, não é, os pontos formando um segmento inclinado que não dá para a gente no olho calcular as unidades, o comprimento, a distância entre eles. E a fórmula, novamente baseada no teorema de Pitágoras, ela vai calcular aqui a variação das abscissas dos pontos, tá certo? A variação das ordenadas desses pontos. E aí o que é que você tem? Você tem exatamente aquela ideia da diferença, né? Eu pego a abscissa de um ponto menos a diferença, né? Menos a abscissa do outro ponto, pego a ordenada de um ponto menos a ordenada do ponto, elevo a 2, porque aqui você tem um triângulo retângulo. Então a ideia de o teorema de Pitágoras ele diz que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E aí você vai, não é, usando esse teorema de Pitágoras, você vai determinar essa fórmula, a qual ela, como você quer aqui, a hipotenusa, aí a gente calcula, pega a raiz quadrada de ambos os membros aqui dessa igualdade, não é? Ou, como a gente brinca, a gente dá um peteleco aqui no expoente 2, ele vem para cá como índice de um radical, a raiz quadrada. De modo que essa formuleta daqui, ela serve para você calcular a distância entre quaisquer dois pontos. E será que se eu usar, professor, essa fórmula aqui, né? Vamos fazer de conta que a gente nem usou GeoGebra e nem sabe que a distância entre A e B já é 7. Mas nós podemos usar aqui a fórmula e determinar aquele 7, tá certo? Então, beleza, solução. Se a gente usar lá aquela fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, a distância entre os pontos A e B, não é? É a raiz quadrada das variações aqui, e a gente usa o deltazinho, se lembra do delta, né? Quer dizer, a diferença, ou a subtração, ou a variação das abscissas, mais a variação das ordenadas. Então já é do jeito que a gente havia observado aqui, não é, pessoal? Beleza. Então,
só colocando parênteses para não dar a entender que o x e o y que estão elevados a apenas, né? Na verdade é a variação, o delta x e o delta y. Tá legal, mas quem que é a variação dos x's? Aí você vai pegar aqui, ó, pega o x de A menos 4, tá? Menos o x de B, 3. Tudo bem, isso dentro de parênteses, elevado a 2, mas pega lá também, pessoal, agora a diferença, não é, entre as ordenadas, ou a variação das ordenadas. 4, e aí você fica esperto, se você começou com o ponto A, não é, que é o caso aqui, ó, então você vai pegar um valor do ponto A e um valor do ponto B. Nada de pegar um valor de A e o de B e depois no outro pegar, por exemplo, a ordenada de B e a ordenada de A. Tá? Então eu pego aqui 4 menos 4, não é? Porque observe que a variação é exatamente a diferença, tá certo? Aqui, ó. Então sempre vai ter esse menuzinho sempre. Então está aqui. E aí você eleva a 2, e aí você tem aqui a sua raiz quadrada. Isso daqui vai dar quanto? Galera, você sabe que menos 4 menos 3, isso é menos 7. É ou não é? Agora, menos 7 elevado a 2, isso é 49 positivo. E aqui eu quero te chamar a atenção, isso daqui vai dar 0. É verdade, professor, porque 4 menos 4, 0, 0 ao quadrado, continua 0. Então você tem, na verdade, apenas a raiz quadrada de 49, cujo resultado é 7, ou seja, de fato, a distância entre A e B, seja visualmente, representando os pontos, marcando os pontos no sistema de coordenadas aqui, ou fazendo as continhas, você vai chegar à conclusão de que essa distância é igual